Oi, gente, bom dia. Que domingo lindo, maravilhoso, né? Primeiramente, eu quero falar do canal de um amigo, eu já falei com vocês. Relaxamento mental, gente, é uma terapia. Meu amigo é o Beto e o canal dele é o Litoral Detectorismo. Litoral Detectorismo. Que eu já comentei com vocês também. Eu não sabia o que era isso. É o detectorismo do Beto que ele faz na areia do mar. Então, gente, fora as paisagens assim maravilhosas que ele apresenta para nós, ele mora lá em Santa Catarina. E as praias de lá são lindíssimas, né? E ele faz o detectorismo. O que que é? Ele tem os aparelhos dele lá, que ele entra ali na areia, ali no raso, às vezes não tão raso, né? E o aparelho dele detecta alguma coisa ali e e manda os sinais para ele e ele vai e cava na areia. Então, ele acha, gente, muita coisa. Ele acha joias, tudo perdido, tá, gente? Acha joias, acha bijuterias, acha colher, acha carrinhos, né? Porque às vezes os pais estão com as crianças, os avós ali na praia, de repente, ai, vamos embora, a criança está com fome, a criança chora, acaba esquecendo os brinquedinhos e as crianças têm o hábito de colocar areia por cima dos brinquedos, né? Então ele está numa coleção, acho, de 150 e pouco os carrinhos já. Nossa, gente, ele acha muita coisa. Piranha de cabelo, gente, nossa, um monte. E muita bijuteria, mas também joias, aliança, anel de ouro, tem mais coisas, corrente. É muito interessante. E o interessante mais do Beto é que ele é uma pessoa alegre, ele passa isso para quem assiste. Meu marido ama assistir. Até que quando ele assiste comigo, a gente fica vibrando. Eu amo quando ele acha os carrinhos, meu marido também. Então é uma delícia de assistir, gente. E para quem não gosta de vídeos um pouquinho mais longos, pode assistir os shorts dele. Ele tem um monte de shorts, sempre com novidade, né? Quando ele está fazendo ali os achados dele, que a gente fala de caçadinhas, é muito bacana de assistir. E a vibração do Beto, né? Que a gente aqui, eu e meu marido, a gente vibra junto. É um canal, gente, delicioso de assistir, de verdade, tá? Não tô ganhando para falar, não falei para ele que eu ia falar. Eu falo porque eu gosto muito de assistir. E às vezes a gente está meio estressada com alguma coisa, a gente assiste. Ai, você esquece o seu problema, porque é muito legal mesmo de assistir, tá bom? E outra pessoa que eu amo assistir também é minha amiga, é a Beca. Beca de ponta a ponta, tá bom? A Beca é maravilhosa, ela cozinha, né? Ela faz uns pratos assim, mas nada daqueles pratos que a gente não consegue fazer diferente. Não, são pratos do dia a dia. Ai, gente, ela é salgateira também. Ela faz também geladinho de tudo que é sabor. Eu já aprendi a fazer uns deliciosos. Sabe, os netos vêm em casa, tá calor, você quer é um melhor que o outro. Mas ela tem uma variedade assim de pratos assim muito grande. Muita coisa boa e prática. Essa gente, gente maravilhosa, tá bom? Assistam. Aí depois vocês me falam se vocês gostaram ou não, por favor, tá? Eles nem sabem que eu tô falando deles, nenhum dos dois. Já falei outras vezes, mas eu nem aviso, tá?
Bom, gente, vamos a uma bomba. Deixa eu falar primeiro, gente. Olha, eu estou com esses dois esmaltes. Esse aqui eu tô só com esse, só nesse dedão, tá? Esse daqui, gente, até anotei porque a letra é pequenininha, tá? Esse daqui é o Que Babado Pink Me, tá bom? Então eu passei esse primeiro, que é esse, deixei nele para mostrar para vocês só ele, e depois eu passei esse daqui por cima, que é Noiva do Ano. Passei por cima, Noiva do Ano, Madrinha. Já lascou aqui, que ontem eu lavei tanta louça, gente. Enchi minha lava-louça e ainda lavei um monte na mão. Eu tive visitas aqui e o batom Orquídea Radiante. Olha, eu não sabia. Mas teve uma época que eu comentei com vocês que eu estava desconfiada que poderia ser. Eu assisti na Fofoca Pega. Gente, a Crícia está separada do Jefferson. E num dos últimos almoços que ela foi lá na casa da mãe, eu até comentei com vocês, falei, gente, o que será que está acontecendo? Deve ser coisa pesada, porque eu percebi o seguinte, que a mãe fazia aquelas brincadeirinhas idiotas de vez em quando, e a Number One dava uma risadinha muito sem graça. Mas ela e o marido, sempre, né, que eu via sempre trocando olhares, sempre, e nos últimos almoços ela não olhava para ninguém e nem mesmo para o marido. E ele também ficava mais afastado, não ficava ali junto com ela. E eu comentei, a gente deve estar acontecendo alguma coisa, ou ela e a mãe brigaram, ou o casal está separado, ou estão brigados, né? E realmente, olha, no Fofoca Pega anunciaram que eles estão separados, tá bom? Bom, gente, que eles se resolvam, né, gente? Não é porque se separou, né, saiu de casa, que é definitivo também, né? Às vezes é uma briguinha que pode ser resolvida com conversa. Ela reclamava muito, né, gente, que ele não a ajudava, com 4 crianças, gente. Tudo bem, né, que é a opção dos dois, né, ter 4 filhos, e ela fazia tudo sozinha, tudo bem que ele trabalha, né, trabalhava, mas não ajudava com as crianças. Assim, a gente via nos almoços ou nos parquinhos, ele estava sempre com as pequenininhas, e sempre com a pequenininha no colo. Mas, dentro de casa, entre 4 paredes, quem sabe mesmo o que está acontecendo, o que aconteceu, é o casal, não é? Que dorme junto, acorda junto, né? Às vezes discute e às vezes até a discussão é muito saudável e às vezes até não tem discussão, às vezes não existe um diálogo e isso mata muito o relacionamento, né? Você não ter diálogo com o marido, não ter diálogo com a esposa, isso é muito importante. Manter um diálogo saudável. E as discussões, quando eu digo, não são brigas. Discutir um assunto, os dois juntos, né? Isso também é muito saudável, tá bom? Bom, gente, agora vamos lá. Vamos falar da live da Bolorenta. Eu vou falar pouco, gente. Eu assisti, mas não tive paciência de assistir tudo. Por quê? Primeiro, fundo de inteligência artificial. Ela não estava na casa dela. Aquele fundo
Ela não estava ali. E o assunto é a mesmice de sempre, é a mesma coisa. Primeiro os elogios, que a senhora está linda, que a senhora está maravilhosa, que a senhora isso, que a senhora está muito bem, tudo bem. E o frouxonho, como que está. Até que teve uma hora, gente, que ela estourou com uma inscrita dela. Ela estourou com a inscrita, gente. Essa inscrita falou para ela, e o divórcio? Quando vai sair o divórcio? A senhora falou que ia se divorciar, e cadê? E a Bolorenta não gostou. Ela não gosta de ser cobrada, né, gente? Não gosta de ser aconselhada, não gosta. De vez em quando ela fala, eu segui o que tal uma inscrita falou, mas é muito difícil. Agora, eu não entendi, ou entendi, o porquê da grosseria. Porque a mulher simplesmente perguntou, e o divórcio? Vai divorciar? Não vai? Perguntando, uma pergunta normal, como qualquer outra pergunta. E ela, gente, começou a botar fogo pelas ventas. Nossa, a mulher ficou muito incomodada com essa pergunta. É lógico, né, gente? Frouxonha tá junto. Fizeram essa pergunta, ela não gostou. Ela disse o seguinte: olha, eu não gosto de ser pressionada. Ninguém estava pressionando, gente. Estava perguntando sobre uma coisa que ela vive comentando. Olha, eu não gosto de ser pressionada. Eu vou fazer o divórcio se eu quiser e na hora que eu sentir necessidade. Não me cobrem, não me pressionem. Já falei, eu não gosto. Gosto de agir por mim na hora certa. Lógico, gente, por quê? E por que ela foi grossa? Porque ela não vai se separar, ela não quer se separar. Ela é o tipo de mulher, gente, que não vive sem o macho. Não tem problema, aquela que sustenta, aquela que acaba de criar, não tem problema, isso não é problema. É problema para quem assiste. Não, não é para ela. Ela chora as pitangas, mas ela quer continuar nessa vida. Tanto é que ela está com ele. Agora, sem necessidade alguma, a reação que ela teve com uma pergunta educada. Por que essa reação? Poderia ter respondido normalmente, apesar de que a mulher é uma grossa. E ninguém a estava ofendendo. Não, gente, até essa mesma pessoa já tinha elogiado lá no começo. Não é? Não, ela foi extremamente mal educada, sem noção, como sempre. Mas, gente, são inscritos dela, gostam de ser destratados, gostam de ser maltratados. Problema deles. Eu nem voltaria mais pro canal. Juro, não voltaria mesmo. Ela poderia ter respondido isso normalmente, gente. Enquanto eu vou deixar quieto, isso não quer dizer que eu vou dar uma chance para o Frouxonha, não é isso. Não me entendam assim. Mas eu, né? Eu tô sem dinheiro, eu tô. Vai, fala, normal. Pra que ofender? Realmente, zero noção, né, gente? Zero noção. Eu fiquei chateada pela mulher que perguntou, que deve ser uma idólatra dela,
deve ser uma trouxete dela. Mas eu fiquei chateada. Essa pessoa é tão simples, né? Ele só pergunta por curiosidade, gente. Não pergunta por mal. E ela que dá essa abertura, a Bolonhenta vive dando as aberturas para as perguntas. Só que ela responde o que ela quer. Deve, né, ter lido sem querer e coice para todo lado. E aí, né, gente, você percebe, né, que ela continua dando aquelas olhadas, assim, furtivas ali, né? E ela é muito medrosa, vem, gente? Ela tem medo dele, sim. Ela tem medo de uma reação, sim. Porque se ela não estiver fazendo nada, é muito mais fácil para ela reagir a qualquer atitude dele, né? Mas ela ali, distraída, fazendo a live, ela tem medos, com certeza. Aquelas olhadas, é medrosa, tem medo dele, mas cada um tem o que merece, né? Então se preparem, eles já estão na casa nova. Essa live ontem foi com um fundo de inteligência artificial. Sim, discuto com quem quiser discutir comigo que aquilo ali é inteligência artificial. Mudou, gente, por quê? Também, né, mais humana, porque ela e o Frouxonho, principalmente ela, eles querem estar num lugar, gente, que não chame tanta atenção das pessoas, né? Embora ela diga que ela é reconhecida, nossa, em todo lugar que ela vai, né? Deve ser reconhecida, mas acho que as pessoas não simpatizam muito com ela, não. Nossa, esse tempo todo que eu acompanho, eu acho que eu vi umas 2 vezes só a pessoa se aproximar dela. Uma pessoa que está sempre com o celular. Então, tá, né? Pouco. Não assisti até o fim, realmente porque eu estava cansada e não tive paciência. Eu não. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau.